Salve aí galera, Alan Engel com mais um vídeo tutorial para o canal Profissão Digital. E hoje a gente vai dar início a uma série que a gente vai chamar de Super Tuts. Vão ser tutoriais mais completos, onde a gente vai utilizar muitas vezes mais de um programa para dar um acabamento mais fino, mais profissional para os vídeos. Esse primeiro vídeo ele foi sugerido por um assinante aqui do canal, chamado Moita Gamer, onde ele mostrou uma vinheta de abertura de um canal de games aqui do YouTube e me perguntou como ele poderia desenvolver algo parecido com aquilo. A vinheta basicamente então tinha uma aparência de história em quadrinhos, tá? Mais voltada até para o mangá, onde se fazia a apresentação desse canal. Então eu desenvolvi uma vinheta mais no estilo comics da Marvel, utilizando o Photoshop para fazer a montagem e o After Effects para fazer o acabamento e todas as animações. Eu cheguei num resultado que eu achei bem bacana e vou falar para vocês como é que eu vou fazer. Só vou dar um preview aqui do que eu fiz. Então basicamente essa é a vinheta. Eu vou lá para o Photoshop. Eu usei então o Photoshop para fazer uma montagem como se fosse uma página de revista em quadrinho. Consegui pegar algumas imagens na internet, inclusive se vocês tiverem alguma dificuldade de saber como é a diagramação de uma página de comics, estilo Marvel, vocês podem procurar na internet como Comics Page, alguma coisa assim, ou página de história em quadrinhos, para vocês terem uma referência para montar o layout da página. Eu não vou perder muito tempo aqui fazendo isso no Photoshop, eu só vou mostrar como eu fiz. Vou inserir a última imagem que está faltando aqui nessa área branca do meu canvas, e depois o resto do trabalho eu vou fazer todo lá no After. Então basicamente aqui eu abri um arquivo novo com um tamanho bem maior do que vai ser a minha tela lá no After Effects. Por quê? Porque quando eu for fazer a movimentação da câmera, isso vai me dar um pouco mais de liberdade. Então nesse caso daqui, eu fiz uma página com 2.862 por 4.208, é um número aleatório isso aqui, não é, vocês não precisam fazer desse tamanho, tá? Eu fiz desse tamanho, poderia fazer maior, com mais imagens, mas isso daria muito mais trabalho e o tutorial talvez ficasse muito longo e esse não é o objetivo. Mas basicamente vocês têm que abrir um arquivo grande e com a resolução de 72 dpi, ok? Vou na imagem, a última imagem que eu capturei aqui, que no caso é a do Homem de Ferro. Vou dar um Ctrl A para selecionar toda a minha imagem, tá? No Mac a gente usa o Command A. Vou copiar, Ctrl C e vou voltar na minha composição aqui. Ctrl V para colar, ele vai colar muito maior. Vou pegar a ferramenta de seleção aqui, ele vai colar maior do que eu gostaria, e vou dar um Ctrl T de transformar. Eu vou abrir a transformação livre dessa imagem e vou redimensionar ela no ponto que eu quiser. Tomando cuidado aqui, eu tomei um cuidado para ter essa divisão branca aqui entre as imagens. Vocês só tem que tomar cuidado para não redimensionar a imagem para ela ficar tipo assim, achatar a imagem ou esticar ela demais, porque senão pode ficar estranho, tá ok? Então depois que vocês tiverem a imagem já no lugar e do tamanho que vocês querem, vocês podem ver nesse botão, ou então simplesmente pressionar o Enter para confirmar a transformação da imagem. Então eu vou salvar, Ctrl S, e vou chamar o arquivo, vou salvar em PSD mesmo, arquivo de Photoshop. Mas se vocês forem reparar aqui, eu organizei tudo, tá? Organizei, eu chamei de quadro 1, quadro 2, até quadro 6, são as imagens que não vão ser destacadas dentro do passeio lá da câmera, tá? Do tutorial. Personagens, tá? Eu nomeei, então aqui eu vou nomear, vou dar um clique duplo em cima do nome aqui, Layer 1, e vou escrever Homem de Ferro. Vou salvar de novo, Ctrl S, e aí eu já posso ir para o After Effects. Vou então abrir aqui uma nova composição, tá? Composition, New Composition, ou Ctrl N. Vou chamar essa composição de Vinheta Comics. O preset que eu vou usar vai ser esse, NTSC-DV. Vocês podem usar um HD, um DVC Pro HD, vai depender aí do que vocês quiserem, tá? Mas lembrando que quanto maior for a sua composição aqui, o tamanho da sua composição, maior vai ter que ser lá o arquivo do Photoshop. O resto eu vou deixar aqui como no preset, só vou aumentar aqui
o tamanho, a duração da composição. Vou aumentar aqui para 20 segundos e vou dar OK. Vou começar então a importar os arquivos. O primeiro arquivo que eu vou importar vai ser o arquivo do Photoshop. File, Import, File. Vou pegar o meu arquivo, Comic Layers, que eu salvei lá do Photoshop, e vou abrir. Nesse momento ele está me perguntando como eu quero importar. Nessa opção Import Kind, ele vai vir como padrão aqui Footage. Tá? Footage ele vai pegar todas aquelas layers que eu separei lá e achatar. Nesse caso aqui eu vou importar como Composition, que ele já vai vir como uma nova composição e com todas as layers separadas. Editable Layer Style e vou dar OK. Você vê aqui que ele já trouxe uma layer com o nome do meu arquivo e dentro dessa pasta todas as layers que eu fiz lá no Photoshop. Vou então arrastar a minha Comic Layers para dentro da minha timeline. Você vê que aqui ela está aparecendo bem maior do que a tela, né? Ela está aparecendo só um pedaço do meu canvas lá do Photoshop. E agora eu já posso começar a trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a movimentação de câmera. Então eu tenho que primeiro criar uma câmera. Venho aqui em Layer, New, Camera. Vou usar aqui o preset de 50mm mesmo. Tá? E vou dar OK. Aqui apareceu um aviso dizendo que câmeras e luzes não afetam layers 2D. Deixa essa opção aqui, Once Per Session, marcada, porque ele sempre vai te avisar. Isso é bom porque de vez em quando a gente esquece de transformar uma layer em 3D e isso pode dar um probleminha depois. Tá OK? Então eu vou dar OK aqui. Ele criou a câmera, mesmo essa minha layer aqui não sendo 3D. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa layer em 3D. Vou pegar aqui embaixo desse cubo e marcar essa caixinha. Com a câmera selecionada, eu vou criar um Orbit Null. Você imagina ele como um cameraman, é ele que vai controlar a minha câmera. Então, selecionada a câmera, Layer, Camera, Create Orbit Null. O Orbit Null, esse quadradinho aqui, tá? Ele não vai aparecer no render final. Você vê aqui que a câmera ela já está aparentada no Orbit Null. Tá? Então qualquer movimento que eu fizer com esse objeto vai movimentar a câmera também. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a animação da câmera. Vou abrir duas propriedades do Orbit Null. Um é a posição, o outro é a rotação. Vão ser essas duas propriedades que eu vou usar aqui para fazer minha animação. Então para abrir só essas duas propriedades, eu vou apertar o P de Position e pressionando o Shift, eu vou apertar R de rotação. Fazendo isso, você evita de abrir um bando de propriedades que você não vai utilizar. Aí só vai servir para poluir aqui a sua timeline. Então, basicamente, vou ligar o toggle de animação, Position e Orientation. E vou mexer no eixo de Z da posição, que é esse último número aqui. Vou chamar ele até atravessar a imagem. É sempre bom você estabelecer alguns tempos, tá? Como padrão para a vinheta poder funcionar bem. Por exemplo, o meu padrão aqui vai ser, eu quero que cada imagem fique focalizada durante 2 segundos, tá? E cada movimentação de câmera de uma imagem para outra dure 10 frames. Então a partir desse primeiro momento até ele chegar no primeiro personagem, vão ser 10 frames. Se eu pressionar o Shift e o Page Down, eu vou andar 10 frames. Então eu já posso fazer a movimentação. Eu posso diminuir aqui então meu eixo de Z. Vou mexer no meu eixo de X também, para posicionar ele lateralmente, em cima da imagem que eu quero mostrar. E posso mexer também aqui no de Y, só para eu conseguir focalizar um pouco melhor a minha imagem. Só para dar um efeitinho mais legal, eu vou mexer um pouquinho aqui nesse eixo de Y, da orientação. Aí ele vai dar uma movimentada na imagem. Então eu quero que ela fique 2 segundos aqui. Para fazer andar 2 segundos, eu posso pressionar o Shift e apertar o Page Down 6 vezes. Ele vai andar de 10 em 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, andei 2 segundos.
A posição eu quero que continue a mesma. Então eu vou repetir esse keyframe nesse ponto daqui. Para fazer isso é só clicar nessa bolinha aqui no centro dessas duas setas. Já com relação à orientação, eu vou alterar um pouquinho essa orientação só para dar um efeitinho mais dramático, né? Não parar, não ficar focalizado parado na frente da cena. Então isso vai ocorrer, que vai acontecer isso aqui, ó. A movimentação dele vai ser, ele vai sair daquele ponto, vai chegar aqui e vai ficar fazendo uma movimentação de leve. Para movimentar minha câmera para o outro ponto, para o outro personagem, como eu tinha falado, eu vou dar um tempo de 10 frames só para a movimentação da câmera. Então Shift, Fade Down. Mandei 10 frames. Eu vou posicionar mexendo no eixo de X e de Y até o próximo personagem, que vai ser o Homem de Ferro lá em cima. Mexendo de X, vou mexendo de Y para subir até encontrar o Homem de Ferro. Posso também mexer de leve aqui na orientação e vou dar os 2 segundos para que a câmera fique parada, focalizada em cima do Homem de Ferro. Nesse caso aqui, vou dar até uma mexida aqui no eixo de Z para poder afastar um pouquinho e poder pegar um pouco mais as outras imagens aqui do lado. Vou dar 2 segundos. Shift, Page Down 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetir essa posição, clicando aqui nesse botão e mexendo um pouco na orientação para que ele possa dar um efeito legal. E mais uma vez, 10 frames para poder fazer a movimentação de câmera. Shift, Fade Down. Vamos agora para o terceiro personagem, vai ser o Coisa. Vou descer aqui no eixo de Y até chegar nele. Mais uma vez, posso dar uma rotacionadazinha para dar um efeitinho legal e focalizar mais 2 segundos na imagem. Shift Page Down 6 vezes. Vou repetir aqui minha posição e mudar um pouquinho a orientação para que tenha um efeitinho mais dramático na cena. No caso aqui, é bem repetitivo esse sistema. Então, eu vou fazer isso de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Se restou ainda alguma dúvida, vocês vou dar uma voltadinha aí um pouquinho no vídeo, tá? Mas eu vou fazer isso de uma forma mais rápida para não ficar muito alongado aqui o tutorial, tá ok? Mas eu vou seguir o mesmo padrão. 10 frames, fazer a movimentação pro quarto, que vai ser o Tocha, levar ele lá para cima, mexer aqui no eixo de X, tirar um pouquinho também do Z aqui, só para aparecer um pouco mais os desenhos aqui embaixo, vou movimentar um pouco aqui, e os 2 segundos que vai ficar parado aqui nessa imagem. Só alterar um pouquinho a rotação. E repetir o posicionamento. Mais 10 frames, Shift Fade Down. Vamos para o Capitão agora. Vou descer lá para o Capitão América. Fazer o posicionamento dele no eixo de X. Movimentar um pouquinho aqui a rotação. E vou dar os 2 segundos dele. Mais uma vez vou repetir a posição. Vou girar um pouquinho para dar o efeito de movimento. 10 frames. Vamos finalmente para o último. Mexer no eixo de X. Subir um pouquinho. Até chegar no Nick.
Vou girar um pouquinho a câmera, vou dar os 2 segundos dele, repetir a posição e girar um pouquinho mais aqui a câmera. Por último, eu vou fazer a saída da câmera, terminando a vinheta. Vou dar mais 10 frames, vou centralizar para da onde a câmera saiu, que foi de uma imagem que estava aqui embaixo. Essa imagem aqui da TV, né? Ele saiu daqui do pescoço da pessoa. Então eu vou voltar para cá. Um pouquinho aqui, vou zerar a orientação dele e fazer o posicionamento de X e de Y até chegar no ponto onde eu quero que termine a animação. E aqui finalmente a gente vai fazer a saída mexendo no eixo de Z até vazar a imagem e aparecer a tela preta. Pronto. Agora a gente já pode dar um run preview, tá? Vou apertar aqui o 0 do teclado numérico, tá? Ou então vindo aqui nesse botão. Só para a gente dar uma olhada como é que ficou a nossa animação. Tá? Eu acho que já tem um resultado bacana, mas qualquer alteração que vocês quiserem fazer, só lembra de ir em cima do keyframe que vocês querem alterar, tá? Senão você pode estragar toda a animação que você já tinha feito anteriormente. Então tá, agora a gente vai começar a fazer a parte dos nomes das pessoas. Vou voltar aqui então para o comecinho da imagem, para cima desse primeiro keyframe. Eu posso fazer essa navegação a partir dessas setas aqui. Então, ó, fui exatamente para cima desse keyframe, para ter como referência, para poder fazer a minha animação ficar mais certinha. Eu vou abrir então uma nova composição, New Composition, e vou chamar essa composição de Wolverine. Vou continuar com o mesmo padrão aqui, só vou alterar aqui para 5 segundos. Tá ok? Dá ok. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desenhar o balãozinho, que eu fiz justamente para assemelhar com aqueles balões de fala que tem em história em quadrinhos. Eu vou pegar então a minha caneta e vou fazer o seguinte desenho. Como se fosse um triângulo aqui em cima. E depois fazer um quadrado fechando ele aqui. Aqui eu vou alterar o stroke, a cor do stroke, vou dar um clique duplo em cima desse íconezinho aqui e vou colocar preto. Pode escrever aqui 000 e dar OK. E aqui eu vou alterar para 3 pixels. Isso vai fazer com que uma linha externa apareça aqui nesse desenho que a gente fez. Não está dando para visualizar aqui, porque o fundo está preto também. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção e vou desabilitar esse ícone, que é o ícone de transparência. Quando a gente desabilita, ó, vou deselecionar aqui e aí fica aparecendo o outline, o stroke que a gente colocou em volta do desenho. Pegar a ferramenta de texto, dar um clique aqui em cima e escrever Wolverine. De novo com a ferramenta de seleção, eu vou aumentar um pouco, clicar aqui nesse quadradinho vermelho, aumentar um pouco a fonte e pressionar o Shift para que essa fonte aumente de tamanho proporcionalmente. Eu não vou aumentar muito não e depois só clicar e posicionar ela mais ou menos centralizada. Certo? Eu vou ter que fazer uma vez para cada nome que eu for apresentar. No caso, se eu estivesse fazendo um trabalho para algum cliente, eu ia fazer um desenho de um balãozinho diferente para cada personagem. Tá? Nesse caso daqui, a gente vai duplicar. Até para a gente ver como funciona essa coisa da duplicação. Eu posso fechar aqui então a minha aba Wolverine. Vou selecionar aqui no painel Project a minha composição e vou dar Ctrl D, duplicar. Ele vai ficar aqui com o nome de Wolverine 2. Vou dar um clique duplo. E aqui, no nome dele aqui embaixo, dando um clique duplo, eu vou habilitar a seleção e vou poder escrever o nome do segundo personagem, certo? Homem de Ferro. Mais uma vez, ferramenta de seleção,
E posso, com a seta direcional, posicionar mais centralizado aqui o nome. Como eu disse, vou fazer isso para todo mundo. E vou ter que alterar também o nome dele aqui, o nome da comp. Para fazer isso, seleciona a comp, aperta Enter e coloca o nome que você quer. Vou duplicar de novo, Ctrl D, e agora a gente vai colocar o nome do coisa. Clique duplo em cima de homem 2, clique duplo aqui em cima do nome dele e vou colocar coisa. Ferramenta de seleção, posiciona, centraliza aqui o nome. Mais uma vez, é um processo um tanto quanto repetitivo, mas eu prefiro, para o fluxo de trabalho, eu prefiro fazer tudo de uma vez só, para depois fazer os posicionamentos e fazer as animações. Vou alterar aqui também o nome dele, né? Seleciona, pressiona Enter, vou botar aqui coisa. Isso aqui é bom a gente alterar esses nomes daqui, senão depois a gente fica perdido com a quantidade de arquivos que a gente tem. Posso fechar aqui o coisa, vou duplicar, selecionar ele, Ctrl D, Duplicate, clique duplo em cima dele, abriu aqui, vamos escrever o nome do quarto, clique duplo aqui na layer do texto e vou escrever tocha, nome. Meta de seleção, para reposicionar com a seta direcional, eu consigo posicionar com um pouquinho mais de precisão do que se eu clicasse e arrastasse ele. Ok? Então aqui de novo, coisa 2, seleciona, pressiona Enter e vou escrever tocha. É bom vocês perceberem bastante essa história aqui da organização aqui. Depois a gente vai colocar tudo dentro de pasta, você vai ver como é que vai ficar muito mais limpo, muito mais limpa essa área. Eu vou fechar o tocha e vou fazer os outros dois nomes, que falta ainda o capitão. Vou duplicar aqui o tocha, Ctrl D, clique duplo nele, clique duplo na layer de texto, então meta de seleção, posicionamento e trocar o nome dele aqui. Seleciona, pressiona Enter, capitão. Pode fechar a aba aqui no capitão e duplicar para fazer o último nome. Seleciona, Ctrl D, clique duplo nele, clique duplo na layer de texto e Nick Bird. Aqui de seleção, posiciona. Tá ok, agora a gente já pode fechar. Só vou dar uma organizadinha nisso aqui. Vou abrir uma pasta clicando nesse ícone, Create New Folder, e vou chamar essa pasta de Comp. Que aqui eu vou botar todas as minhas composições. Então vou selecionar uma delas, com o Ctrl vou selecionando todas que eu quero jogar ali para dentro. Tá? Todas as minhas composições e clico e arrasto para dentro da pastinha Comps. Foi todo mundo aqui para dentro. Então aqui fica muito mais limpo, né? Dentro de Comic Laser eu também, imagina se tudo isso daqui estivesse fora da página. Vou então fazer a animação dos meus nomes. Posso fechar aqui as propriedades do objeto e vou trazer todas as minhas composições para cá. Primeiro vou trazer a do... esqueci aqui de renomear para Nick. Bom, para facilitar o nosso trabalho, para a gente ganhar tempo, agora a gente vai fazer uma animação em massa. Primeiro eu vou selecionar o capitão com Ctrl pressionado. Eu vou selecionar o nome de todo mundo, de todos os outros heróis. Rocha, Wolverine. Vou clicar em um deles e arrastar todo mundo junto para cá, entre a câmera e o Comics Layer. Vou fazer o posicionamento deles de acordo com o passeio da câmera. Então o primeiro vai ser o Wolverine. Selecionar o Wolverine, jogar ele para cima. O segundo é o Homem de Ferro. O terceiro é o Coisa. O quarto é o Tocha. Quinto o Capitão e o sexto o Nick. Vocês já vão entender o porquê que eu fiz isso. Aqui no New Object eu vou abrir a propriedade de posição, apertando P do teclado. Vou posicionar
o meu playhead em cima do segundo keyframe aqui da minha timeline. Eu estou fazendo isso porque é aqui que vai começar a animação do nome. Eu vou selecionar o Wolverine, pressionar o Shift e selecionar o Nick. Assim eu seleciono todo mundo. Qualquer alteração que eu faça em uma layer, eu vou fazer em todas ao mesmo tempo. Então, se eu selecionei todo mundo, eu vou clicar aqui na minha layer para transformar essa layer em 3D. Todo mundo vira layer 3D. Acontece que ela saiu um pouquinho do lugar aqui. Vou reposicionar. Pego o eixo de X, trago ele um pouco para frente da minha imagem. Posso também puxar um pouquinho o eixo de Z aqui. Opa, peguei errado. Posso selecionar aqui o eixo de Z. Vou ficar um pouquinho maior, um pouquinho mais para frente da câmera. E posicionar ele melhor. Agora a gente pode fazer uma animação em massa. Eu vou selecionar minha timeline e com todo mundo selecionado, tenho certeza que todo mundo está selecionado, apertar o R de Rotation. Quando eu ligar o reloginho aqui, o cronômetro da animação da rotação de X, todo mundo vai ganhar um keyframe também. Então aqui eu vou rotacionar o eixo de X até que o nome suma. Fique mais ou menos nessa posição aqui. Ok? Vou andar 5 frames, page down 5 vezes. E vou zerar de novo a rotação. Eu posso já fechar as propriedades aqui dessas minhas layers, apertando o R de novo, eu vou fechar todas as propriedades. Vou então fazer uma escadinha. A cada segundo keyframe de cada parte, eu vou posicionar a respectiva layer bem no ponto onde esse keyframe está. Então no caso aqui do Wolverine, estou com o playhead em cima do segundo keyframe, do par dele, vou clicar e arrastar. Se eu pressionar o Shift, quando eu chegar perto do playhead, ele vai grudar. Vou navegar até o segundo keyframe do segundo par. Clicar e arrastar, eu vou posicionar ele pressionando o Shift aqui também. E vou fazer isso para todas as layers. Coisa. Agora eu só preciso posicionar cada layer dessa daqui na frente da respectiva imagem. Então eu vou voltar aqui para o primeiro keyframe, esse daqui já está posicionado na frente do Wolverine. O segundo, que é o do Homem de Ferro. Vou selecionar o Homem de Ferro, vou dar um zoom out usando o scroll do mouse e vou conseguir pegar ele aqui. De Y, subir com ele. Posso trazer ele um pouquinho mais para frente aqui, com eixo de Z, ficar um pouquinho maior e fazer o reposicionamento. Vou agora pro coisa. Vou dar um zoom out de novo com o scroll, chegar lá no coisa e fazer o reposicionamento dele. Vou colocar ele em frente ao coisa. Tá? É sempre bom você trabalhar com esse esquema do zoom do scroll do mouse. Tá? Isso aí vai te facilitar muito achar os objetos que podem estar presos em outros lugares, podem estar localizados em outros lugares. Tá? Então vou selecionar aqui o tocha, pegar o playhead, jogar para cima aqui da onde o tocha já está aparecendo, subir com ele, posicionar mais ou menos aqui, posso trazer um pouquinho mais o eixo de Z para ficar um pouquinho maior, posicionar da maneira que eu quero, pegar o Capitão, posicionar meu playhead onde está o Capitão América, pegar o eixo dele aqui, e trazer um pouquinho mais o eixo de Z. Por fim, o Nick, vou jogar meu playhead para onde o Nick está.
e reposicionar o objeto aqui para cima. Também vou fazer o seguinte, também vou trazer um pouquinho mais ele aqui no eixo de Z. Pronto, todo mundo está posicionado. Posso fechar aqui a propriedade do meu NoObject. Né? Se eu fosse fazer um por um cada animação dessa separadamente, eu ia demorar muito mais tempo. Então essa história da animação em massa é muito bom. Então você posicionar todo mundo, já que todo mundo vai receber a mesma animação, posicionar todo mundo junto e depois simplesmente fazer essa escadinha daqui. E só reposicionar. É melhor do que fazer animar, posicionar, jogar outro a timeline, animar, posicionar. Isso a gente demoraria muito mais. Eu estou satisfeito com a minha animação. Tá? Vou dar um jeito só aqui na organização da minha timeline, para não ficar com tanto objeto aqui. Existe um íconezinho aqui em cima que é Hide Layers. Tá? Ele vai esconder as camadas. Eu preciso habilitar isso aqui. E vou, dentro desse íconezinho aqui, chamado Shy, eu vou clicar nos ícones, nas layers que eu quiser esconder. Tá? Então aqui eu não estou deletando as layers, eu estou escondendo elas. Se eu quiser mostrar elas de novo, é só desabilitar o Shy, que elas vão aparecer de novo. Vamos então cuidar agora da aparência, né? Vamos dar uma texturização mais parecida com impressão de revista, né? Quando você imprime alguma coisa em papel jornal, por exemplo, né, que eram as impressões de revista, esse é um tipo de papel que chupa muito a tinta. Então é natural um pouquinho de granulação, um pouquinho de ruído na imagem. A gente vai inserir esse ruído na Comic Layers, tá? Nessa layer daqui, nessa composição que a gente tem aqui dentro. Para acessar os arquivos dessa composição, vou dar um clique duplo. Tenho todos os meus arquivos aqui, todas aquelas camadas que eu tinha lá no Photoshop, elas estão aqui. E vou pré-compor elas também. Vou clicar no primeiro, pressionar o Shift e clicar no último. Selecionei todo mundo, clicar com o botão direito e venho aqui, ó, Pré-compose. Ele vai me perguntar qual o nome da composição que eu quero dar. Eu posso botar aqui Layers, por exemplo. Move all attributes into the new composition. Ok. Isso faz elas virarem uma layer só. E aí eu vou poder inserir o efeito em cima de todo mundo ao mesmo tempo. Venho aqui em Effects e Presets e vou digitar aqui Noise. Apareceu aqui, Noise. Vou clicar e arrastar para cima na minha composição. No Amount of Noise, eu vou colocar aqui um valor de 50%. Isso vai gerar um ruído. Só que se eu aproximar aqui, tá, para fazer a aproximação, zoom, você tem que girar a rodinha do mouse, tá, o scroll do mouse. Você percebe que ele está colorindo um pouquinho esse ruído. Tá? Então eu vou desabilitar esse Use Color Noise, que aí ele vai ficar preto e branco. Mas uma coisa que eu quero fazer então é dar uma textura de papel, uma dobradura, uns amassados de papel, umas sujeiras de papel. Para isso eu vou importar uma imagem que eu consegui também no Google e usar o Blending Mode. Venho aqui, Project, vou importar, File, Import, File, e aqui dentro eu tenho uma textura, essa textura que eu baixei da internet. Vou abrir e arrastar ela para cima da minha layer, que está aqui embaixo. Ela vai cobrir totalmente aqui o meu desenho, a minha composição que eu fiz no Photoshop, mas eu vou usar um modo de mesclagem para que essa textura daqui se fixe no papel embaixo. Então aqui em Mode, se você não estiver visualizando essa opção aqui, é só você clicar nesse ícone aqui embaixo. E você vai conseguir ver o Blend Mode. Nesse caso aqui, eu vou trocar o Blend Mode para Linear Burn. Tá? Ele vai se mesclar, você vai ver aqui, principalmente aqui nessa posição aqui, que ele vai queimar um pouquinho as áreas mais escuras
E isso vai fazer com que esse efeito de profundidade do amassado fique um pouquinho melhor. Vocês podem tentar outras opções aqui, mas com os testes que eu fiz, esse daqui foi o que ficou mais legal. Vou voltar para minha... Eu posso fechar já aqui essa minha composição, tá? E você vê que a textura já está toda aqui. Vou, por exemplo, aproximar mais lá para a parte onde tem o coisa, e a gente vai perceber que aqui já está com o amassado, já está com todo o ruído e já está com uma carinha bem mais legal de papel. Vou tentar trazer aqui um pouquinho mais de contraste para a imagem, tá? Para dar um pouquinho mais de profundidade nela, vai ficar uma imagem mais bonita. Para isso eu vou utilizar um plugin que se chama Curves. Esse plugin também é nativo do After Effects, então eu vou pegar aqui o Curves e vou jogar em cima da minha Layer Comics. Basicamente, como é que isso funciona? Quando eu arrasto essa parte de cima para cá, eu consigo trazer os tons mais claros. E quando eu arrasto essa parte de baixo daqui, fazendo um S, eu vou conseguir trazer também os tons mais escuros. E isso daí dá um contraste bem legal aqui na imagem. Vou desligar o efeito só para dar uma olhada. A diferença que dá aqui na imagem. Ela fica muito mais chamativa dessa forma. Então, uma outra coisa que eu quero fazer aqui é escurecer as bordas da vinheta. Aí você vai dar um clima um pouquinho mais soturno e vai ficar bastante interessante. Para fazer isso, eu vou criar um novo sólido. Venho aqui, Layer, New, Solid. Vou clicar aqui em Make Comp Size para ter certeza que o meu sólido vai ter o mesmo tamanho da minha composição. Vou escolher a cor preta, aqui clicando nessa caixinha, digitando aqui 000, vou dar OK e ele vai criar esse meu Black Solid. Vou fazer uma máscara nele, aqui na ferramenta de elipse, clica, segura, vai abrir as outras opções, vou para elipse. E agora eu dou um clique duplo. Isso vai fazer com que ele crie uma máscara tomando conta aqui da tela inteira. Só que o que eu quero é que seja o inverso disso aqui. Na verdade, aqui nas bordas seja preto e aqui no centro esteja transparente. Então eu vou clicar aqui em Inverted. Isso vai fazer a inversão dentro das propriedades da máscara. Vou aumentar o Feather até conseguir o efeito que eu quero. Tá 185, ficou legal. Tá vendo aqui as bordas ficaram mais escurecidas. E vou fechar as propriedades do meu sólido. Bom, esse sólido a gente não transforma em 3D, tá? Porque senão, se a gente transformar em 3D, ele não vai ficar preso na nossa tela. Se a gente transforma ele em 3D, com a movimentação da câmera, ele também vai se movimentar dentro do ambiente como qualquer outro objeto aqui. Tá? E a ideia é que ele fique preso na câmera. É como se fosse um filtro que a gente colocou na câmera, tá? E caso a gente transforme esse sólido em 3D, ele não vai funcionar assim, ele não vai acompanhar o movimento da câmera. Só para fechar com chave de ouro aqui, eu já estou bastante feliz com o resultado aqui da textura, das cores, do ruído, desse filtro que a gente colocou aqui, esmaecendo um pouquinho, escurecendo a área externa do vídeo. E eu vou inserir também, para finalizar, vou inserir uma música aqui. Vamos vir aqui em Project, File, Import, File. E vou pegar uma música que eu já tinha escolhido. Vou abrir. E vou jogar ela embaixo de todas as outras layers aqui. Tá? Eu gosto de colocar, sempre que eu trabalho com áudio aqui dentro do After Effects, eu gosto de colocar o áudio por último, só como uma questão de organização mesmo. Vou abrir as propriedades dele aqui, tá? E a gente vai achar uma coisa que chama Waveform. Esse Waveform é o desenho das ondas. Você vê que a música não começa no ponto que eu quero. Então eu vou colocar essa parte da música, onde ela começa, exatamente aqui no Playhead. Tá? Vocês podem apertar Home, aí no teclado de vocês, que o Playhead vai para o começo da timeline. Vou clicar aqui então e arrastar essa minha barra aqui e chegar até o ponto onde eu quero, que no caso é onde a música começa, onde a vinheta começa a animação, a música começa também. Vou fechar essa janela aqui só para poder visualizar um pouquinho melhor a minha timeline e ver onde minha animação acaba, onde minha animação termina aqui. Então aqui em torno dos 15 segundos é onde
tem o final da vinheta. No fim, eu vou fazer com que a música termine baixando o volume. Então aqui, como eu sei que essa música já está um pouco alta, vou botar aqui menos 10 dB e vou ligar o toggle de animação do Audio Levels. Vou andar um pouquinho mais para frente e vou diminuir isso daqui, pode diminuir tudo, tá? Que ele vai fazer a música baixar aqui no final. O volume da música vai ficar mais baixo. Agora eu já posso fechar. Vou cortar esse pedaço final aqui, tá? Que não tem nada, só tem essa tela preta, não tem música, não tem áudio, não tem imagem nenhuma. Então para fazer isso é só pegar aqui, ó, o Work Area, trazer ele para próximo de onde eu quero fazer o corte, clicar com o botão direito em cima do Work Area e colocar aqui Trim Comp to Work Area. Ele vai fazer o que? Ele vai cortar aquele pedaço e a minha vinheta ficou um pouquinho menor. Bom, para finalizar, vou exportar, né, com a minha timeline selecionada. Eu venho aqui em Composition, Add to Render Queue. Nesse caso aqui, ó, eu vou manter essa primeira opção como Best Set, eu vou manter essa primeira opção como Best Settings. O Output eu vou alterar, vou aqui em Format, alterar para H264, tá? Que é o MP4, é o formato que o YouTube aceita melhor. E para exportar com áudio, tá? Ele não vai habilitar do áudio. Se você exportar, clicar em OK e for renderizar, ele não vai exportar com áudio. Você tem que ligar aqui o áudio output. Pode alterar aqui para 44.100, que é a qualidade de CD. Vou dar OK. Escolher o output to, aonde a gente vai jogar esse arquivo. E é só nomear ele. Nomear aqui de 02 e vou salvar. Clica aqui em Render. Terminado o render. Vou fechar aqui a aba, dar Ctrl S para salvar o projeto e vamos abrir . Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, compartilha, comenta, traz outras dúvidas ou alguma coisa que vocês queiram ver aqui no canal. Tá? Porque quanto mais vocês participarem, mais a gente interagir, melhor vai ser para todo mundo. Eu vou conseguir fazer tutoriais mais direcionados ao interesse de vocês, vou poder conhecer vocês melhor e assim a gente consegue evoluir junto. Né? Esse tutorial, por exemplo, foi legal. Obrigado aí, Moita Gamer. Gostei de fazer esse tutorial porque mexeu com a criatividade. Eu parei um tempo para fazer, só para fazer esse tutorial. Não prometo dar uma resposta tão rápida sempre, mas sempre que possível, o mais rápido eu vou tentar responder vocês. Curte a página lá do Facebook, se inscreve aqui no canal, clique em gostei, compartilha, que assim o canal cresce e vocês crescem junto com ele. Beleza? E uma última dica, preste atenção sempre nos detalhes. Tá? Você vê que não é uma coisa complicada, não é nenhuma coisa surreal de se fazer, não é hollywoodiano, mas fica com um toque profissional o trabalho. Simplesmente para a gente ficar mais atento um pouquinho aos detalhes. Tá ok? Então é isso, até a próxima, grande abraço.